Olá! Na aula de hoje, poremos em prática os conhecimentos que temos aprendido nas aulas anteriores, referentes à conservação da energia, ao princípio da conservação da energia mecânica e às três diversas interpretações ou manifestações da energia mecânica, como é o caso da energia cinética, a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica. E para aquilo começaremos com este primeiro exercício, o exercício de expressar a energia mecânica total do movimento de um projétil de massa m. E para aquilo, sabemos que um projétil, por si só, deverá possuir uma massa. E essa massa que se desloca no ar, esse movimento poderá ser interpretado como sendo a energia associada ao movimento, a energia cinética. E, pelo fato de estar voando, está uma diferença de altura em relação ao ponto inicial, ou ao referencial, ou à linha horizontal. A essa diferença de altura será interpretada justamente como energia potencial gravitacional. Nessa situação, haverá que determinar duas informações físicas realmente importantes. A primeira é a velocidade em função do tempo e a segunda é a altura em função do tempo. Em função do tempo, pois justamente mediante a cinemática e a dinâmica foi feita uma descrição do movimento de um projétil. E para aquilo comecemos com fazer o raciocínio nessas folhas. A ideia será calcular a energia do lançamento de um projétil, mas inicialmente sabe-se que o projétil foi lançado desde o referencial, desde a origem do referencial do sistema cartesiano, onde o x faz alusão ao eixo horizontal e o y faz a interpretação do eixo vertical, e a partir dessa informação, a velocidade, sendo um vetor, uma grandeza física que possui módulo e direção, esse vetor velocidade inicial terá duas componentes, uma associada ao eixo horizontal e uma associada ao eixo vertical, sempre e quando, segundo o problema, forneceu o ângulo do lançamento inicial. Nessa situação, faremos a escrita com θ0, embora seja justamente um ângulo α0, mas as noções são as mesmas. E para fazer a decomposição do vetor velocidade inicial, podemos fazer uma representação visual do que é a componente vertical da velocidade e a componente horizontal da velocidade inicial. A horizontal e a componente vertical da velocidade inicial. Nessa situação, podemos observar que existe uma perpendicularidade, ou estão a 90 graus, justamente constituindo um triângulo retângulo. E como já tínhamos descrito anteriormente, as componentes da velocidade inicial ao longo do eixo x poderá ser expressa justamente como a velocidade inicial vezes cosseno do ângulo do lançamento, pois justamente essa velocidade horizontal é o cateto adjacente ao ângulo do lançamento. Equivalentemente, com o cateto oposto, o ângulo do lançamento representará a componente vertical da velocidade, mediante a relação trigonométrica seno de θ, 0. Tendo visto essas noções da decomposição da velocidade e sabendo que só existe a aceleração da gravidade, onde o valor da gravidade é menos 9,80 metros por segundo ao quadrado e que só pertence vetorialmente à aceleração que esse objeto apresenta, será justamente menos o valor da gravidade, ou no sentido negativo do eixo y. Fazendo a escrita formalmente, podemos começar escrevendo as equações do movimento. Então, o movimento do objeto, o movimento horizontal. E para aquilo, a primeira expressão que podemos plantear será justamente a sua posição. Com base nas noções da cinemática, a posição em qualquer tempo posterior ao lançamento será expressa em função da posição inicial, mas a velocidade inicial no eixo x vezes o tempo, mais o meio da aceleração na componente ao longo do eixo x vezes o tempo ao quadrado. Equivalentemente, podemos também interpretar a velocidade no eixo x como sendo uma mudança, se existisse uma aceleração, uma velocidade inicial ao longo do eixo x, mais uma aceleração em x vezes o tempo. São essas duas as expressões da cinemática, a equação número 1 e a equação número 2, como foi referenciada anteriormente. Mas podemos simplificar essas expressões. Sabe-se que inicialmente a sua posição era a origem, portanto esse elemento de posição será nulo.
Sabe-se que a aceleração ao longo do eixo x não existe, portanto será nula, equivalentemente com essa aceleração ao longo do eixo x, e essa simplificação nos permite expressar a posição do projétil ao longo do eixo x justamente como sendo a velocidade ao longo do eixo x inicial, ou seja, a componente do vetor velocidade na direção horizontal vezes o tempo, e a velocidade no eixo x sendo uma constante, equivalente à velocidade inicial projetada na linha horizontal. Dessa forma, obtém-se duas equações, ou duas funções, onde a posição está em função do tempo e a velocidade está em função de nada, simplesmente será uma constante. Essa podemos referenciá-la como sendo a primeira, e essa segunda, posição e velocidade, fazendo o mesmo processo para o movimento. Na vertical, o movimento na vertical entraria justamente a expressão para a aceleração da gravidade. Nessa situação, a expressão da posição vertical em função da posição inicial da altura, mas a velocidade inicial no eixo vertical, menos a aceleração da gravidade, ou o meio da aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado, e equivalentemente podemos fazer a interpretação para a sua velocidade. A velocidade no eixo vertical, em função da velocidade inicial no eixo vertical, menos a aceleração da gravidade, vezes o tempo. Lembrando-lhes que a aceleração da gravidade age ou apresenta a direção na vertical no sentido contrário, de cima para baixo. Dessa forma, podemos simplificar a sua posição inicial, pois as outras grandezas físicas são diferentes de zero. E, portanto, a altura em função do tempo resultará ser a velocidade inicial, a sua projeção no eixo vertical vezes o tempo, menos o meio da gravidade vezes o tempo ao quadrado. Equivalentemente, para a velocidade no eixo y, no eixo vertical, será a velocidade inicial vezes seno do ângulo do lançamento, menos a gravidade vezes o tempo, obtendo, dessa forma, duas funções, onde a uma depende do tempo, mas especificamente do tempo ao quadrado, e a outra depende simplesmente do tempo à primeira potência. Essa daqui, para ter as noções consequentes com a dedução, poderá ser referenciada como a terceira equação e a quarta equação do movimento. E dessa forma haverá que fazer o raciocínio para interpretar qual será a energia cinética justamente do lançamento do projétil. E a energia cinética expressa-se em função da velocidade. Portanto, podemos expressar, ou poder-se expressar, o vetor velocidade em função do tempo, sabendo que o vetor velocidade terá componente no eixo x ao longo do eixo x e uma projeção da velocidade ao longo do eixo y que pertence justamente ao eixo y, onde a componente no eixo x, para fazer a noção bem mais notória usando courchettes, poderá ser expressa como velocidade inicial vezes cosseno do ângulo do lançamento, ou seja, o valor ou a expressão da velocidade no eixo x, a equação número 2, que não tem dependência do tempo, mas sim que nos diz que justamente pertence ao eixo x, e a contribuição da velocidade no eixo vertical, onde nos courchettes se poderá fazer a escrita por extenso de velocidade inicial vezes seno do ângulo do lançamento menos a gravidade vezes o tempo no eixo vertical. Já tendo a expressa por extenso o vetor velocidade, a ideia será determinar o seu módulo, pois justamente a energia cinética não tem importância no sentido do movimento, mas simplesmente nos está mencionando quão rápido se desloca esse objeto de massa e que possui uma velocidade, mas o importante é o seu módulo. Portanto, o módulo do vetor velocidade poderá ser expresso justamente sem a escrita na seta na parte superior, por simplicidade, como sendo as componentes ao quadrado de cada uma que pertence a esse vetor velocidade, ou seja, a componente em x ao quadrado
aqui a componente em x ao quadrado mais a componente da velocidade ao eixo x do eixo y ao quadrado. Fazendo a escrita formal e com paciência, teria que ser justamente uma raiz quadrada gigante, onde o primeiro elemento ao quadrado será justamente a contribuição desses elementos em multiplicação, todos à segunda potência, cosseno quadrado de θ, 0. E o segundo elemento ao quadrado, quando eleva-se, obtém-se justamente desse binômio, será um binômio quadrado perfeito, onde, como já tínhamos visto, será o primeiro elemento à segunda potência, a velocidade inicial ao quadrado seno quadrado do lançamento, mais o segundo elemento ao quadrado, a gravidade ao quadrado vezes o tempo ao quadrado, e duas vezes o primeiro vezes o segundo. Embora o segundo seja negativo, deverá estar presente esse sinal. Duas vezes o primeiro, velocidade inicial, seno do ângulo θ0, vezes a gravidade vezes o tempo. Poder-se simplificar essa expressão, por mais que parece uma linguiça bem gigante, poder-se simplificar, justamente com uma identidade trigonométrica na qual nos diz que o cosseno quadrado do ângulo mais o seno quadrado do ângulo será equivalente à unidade, embora esteja sendo multiplicada por o mesmo termo, velocidade inicial ao quadrado. Mas esse termo pode ser deixado em evidência, velocidade inicial ao quadrado. Dessa forma, os dois primeiros elementos serão equivalentes justamente ao elemento em evidência, velocidade inicial ao quadrado. Ou seja, que a velocidade, o seu módulo, podemos expressá-lo como sendo a raiz quadrada da velocidade inicial do lançamento, o módulo da velocidade com a qual foi disparado esse projétil, mais a gravidade ao quadrado vezes o tempo ao quadrado, menos duas vezes a multiplicação da velocidade inicial seno do ângulo do lançamento vezes a gravidade vezes o tempo. Ou seja, que essa expressão que está aqui, espero não fazer confusões, é o que poderíamos chamar a quinta equação, que é o módulo do vetor velocidade. E a energia cinética? Lembrando-lhes que a energia cinética é a energia associada ao movimento, cuja expressão, de maneira geral, é justamente a energia cinética, o meio da massa do objeto vezes a velocidade que possui ao quadrado. Mas a velocidade é variada, depende do tempo, mas não tem problemas, pelo menos está expressa esse módulo ao quadrado, implicando que a energia cinética do projétil de massa m poderá ser expressa como sendo o meio da massa, e todo esse elemento de velocidade ao quadrado implicará que a raiz quadrada possa desaparecer, ou desaparece a expressão. E para ter uma escrita um pouco mais organizada, usando corchetes, seria a escrita do próprio radicando, a parte interna dessa raiz quadrada. O radicando, que é a velocidade inicial ao quadrado, mais a gravidade ao quadrado vezes o tempo ao quadrado, menos duas vezes a velocidade inicial seno do ângulo do lançamento, a gravidade vezes o tempo. E é justamente essa expressão a que podemos chamar de a equação número 6, que é a energia cinética do projétil em função do tempo. Depende do tempo a segunda potência, depende do tempo a primeira potência. Mas vamos continuar, já está pelo menos expressa a energia cinética em função do tempo. Essa daqui será justamente a primeira página do manuscrito. A seguir, calcularemos a energia potencial gravitacional, e para aquilo empregaremos essa terceira equação, a equação que denota a posição em função do tempo. Então, calculando a energia potencial gravitacional, gravitacional, cuja expressão é U dg, equivalente à massa do objeto vezes a gravidade vezes a sua posição vertical. E, voltando para a imagem,
Nesse caso, haverá que expressá-la em função dessa equação do movimento número 3, onde a energia potencial gravitacional poderá ser expressa como sendo a massa do objeto vezes a gravidade vezes a sua altura. E para ter noções com a escrita anterior, a sua altura expressava-se como sendo a velocidade inicial seno do ângulo do lançamento vezes o tempo, menos o meio da gravidade vezes o tempo ao quadrado. Se me faço entender, podemos fazer o seguinte: já não tem nada mais por simplificar, simplesmente enunciar que essa daqui resulta ser a equação número 7 da descrição ou do raciocínio físico do lançamento de um projétil. Mas vale a pena mencionar que se sobre o próprio projétil não age forças dissipativas, como por exemplo o atrito, o arrasto com o vento, ou qualquer outra força que crie ou que faça uma dissipação de uma parte da energia, você poderia dizer que a energia mecânica total, mediante o princípio, mediante a lei da conservação da energia, mediante a lei da conservação da energia, que a energia total do projétil será equivalente à energia cinética mais a energia potencial gravitacional. E veremos a que será equivalente essa soma, justamente a soma entre as energias. E para fazer essa contribuição, teremos que relembrar a expressão número 6 e a expressão número 7, onde a expressão 6, por escrita, será o meio da massa vezes a velocidade inicial ao quadrado mais a gravidade ao quadrado tempo ao quadrado menos 2 vezes a velocidade inicial seno do ângulo do lançamento, a gravidade vezes o tempo, mais a energia potencial gravitacional, sendo expressa como a massa vezes a gravidade, que multiplica a velocidade inicial seno do ângulo do lançamento, o tempo menos o meio da gravidade vezes o tempo ao quadrado. E para essa expressão haverá que quebrar esses corchetes. A que será equivalente? E como poder quebrá-los? Justamente a resposta é mediante a propriedade distributiva da multiplicação. Cada um desses elementos internos aos corchetes será multiplicado por esse fator, o meio da massa e a massa vezes a gravidade, para o segundo especificamente. Nesse caso, fazendo igual um pouco mais para a esquerda, tem-se em consequência como sendo o meio da massa da velocidade inicial ao quadrado, mais o meio da massa a gravidade ao quadrado, tempo ao quadrado, e fator o meio com 2 vezes, simplifica-se, o sinal negativo continua, equivalente a velocidade inicial seno do ângulo do lançamento, massa que multiplica a gravidade, o peso vezes o tempo, e para o segundo elemento teria-se a massa, a gravidade, velocidade inicial seno do ângulo do lançamento vezes o tempo, massa de gravidade vezes gravidade, será a gravidade ao quadrado, só que com o sinal negativo o fator o meio da massa, a gravidade ao quadrado vezes o tempo à segunda potência. Antes de continuar, podemos ver e observar que há alguns elementos que são iguais, só que estão com os sinais contrários. Por exemplo, esse segundo e esse último, equivalentes ao meio da massa vezes a gravidade, o tempo ao quadrado. Poder-se simplificar em virtude de que são iguais, mas têm os sinais contrários. Equivalentes com esses dois termos, onde tem a componente da velocidade no eixo vertical e também tem a multiplicação do peso vezes o tempo. E para aquilo, simplificam-se esses dois e mostra, o importante é quando analisa-se esse processo, fora da parte algébrica, fisicamente obtém-se que a energia mecânica total do sistema, do projétil, será equivalente ao meio da massa vezes a velocidade inicial ao quadrado, independente do tempo, sempre será a mesma. Ou seja, que esse resultado implica que a energia mecânica do projétil será uma constante,
e de ser uma constante, satisfaz justamente a lei da conservação da energia. Esse elemento, essa energia, poderá se manifestar como a soma dessas duas, podendo ser muito maior essa, muito menor a outra, ou vice-versa, mas o importante é observar que a contribuição de ambas sempre será essa equivalência. E, portanto, vale a pena ressaltá-la e dizer que esse elemento é uma constante. Constante dependerá de quê? De quão rápido seja disparado o projétil e dependerá da massa do próprio projétil. Essa energia conservar-se-á, mas se manifesta nessas duas opções. E para me fazer entender, vamos voltar à transparência e justamente tem-se dois lançamentos. Um já é um lançamento de um projétil na parte superior, que tem essa trajetória verde, onde o ângulo do lançamento é 60 graus, e o ângulo de outro projétil de 30 graus, que mostra semelhante essa trajetória em vermelho, muito menor a sua altura em relação ao de 60, mas também ambos atingem o mesmo alcance horizontal máximo. Nesse gráfico, na parte inferior da esquerda, tem-se a interpretação, ou a representação, da energia de cada um dos projéteis, do projétil de 30 graus de lançamento e o projétil de 60 graus de lançamento, onde as cores fazem alusão a ser o lilá, a energia cinética, o amarelo, a energia potencial gravitacional em função do tempo, e o laranja, o alaranjado, é justamente a energia mecânica total que esse sistema físico apresenta, que é a soma da energia cinética mais a energia potencial. Igual acontece com o segundo lançamento, mas para me fazer entender, é muito melhor fazer uma animação, onde o projétil com um menor ângulo é muito mais rápido horizontalmente, mas a sua altura não é tão alta. E o outro, que tem uma altura maior, tem uma velocidade horizontal um pouco mais baixa. Mas é importante observar a contribuição da energia. Por mais que uma caia, a energia cinética, a potencial aumenta, e a contribuição das duas ao mesmo instante será uma constante. Sempre será a mesma. Essa linha laranja mostra que conserva essa energia. E mostra, ou realmente, nos mostra uma modificação, uma mudança, uma conversão da energia cinética para potencial gravitacional e vice-versa, justamente quando finaliza o processo de queda. Vamos fazer outro exercício, exercício número 2, que é justamente um pêndulo simples, onde o exercício proposto é expressar a velocidade do pêndulo em função da sua posição. Por mais que seja um pêndulo aparentemente simples, onde a palavra simples em física faz alusão a ser uma corda de comprimento L, mas a sua massa é desprezível, e justamente na sua ponta, onde finaliza a corda, há um objeto de massa M, de formato desprezível, mas simplesmente representa uma posição. A ideia é pôr esse sistema físico a oscilar, mediante um ângulo inicial diferente de zero em relação à linha vertical. Quanto maior seja o ângulo do lançamento, ou do ângulo no qual começa esse sistema a oscilar, a nossa intuição nos dirá que maior será a velocidade justamente quando passe na posição mais baixa. Mas como poder caracterizar fisicamente, quando digo essa palavra, estamos fazendo alusão à cinemática, à dinâmica, se temos as contribuições desse movimento oscilatório, que são justamente as forças que interagem. Quais são as que criam esse movimento oscilatório? Esse movimento de vai e vem do pêndulo, que a única força que há, ou a principal força que age sobre o pêndulo é a sua própria massa do objeto de massa M, que tem uma decomposição, ou que se poderia decompor em relação à direção da trajetória, como a componente perpendicular ou paralela à trajetória, onde a componente paralela à trajetória faz alusão ao cateto oposto desse ângulo θ, justamente porque as componentes são perpendiculares. Esse cateto oposto associado com a relação trigonométrica seno de θ do ângulo do lançamento na posição inicial, ou no ângulo em que começou o movimento, com velocidade inicial nula, simplesmente liberado desde essa posição. É uma condição importantíssima, dizer que é liberado com velocidade inicial nula.
E tem uma componente do peso na direção perpendicular à trajetória, associada com cosseno de θ. E essa componente perpendicular tentará criar uma tensão sobre a corda. Mas não somente essa componente, hoje veremos também como se cria essa tensão, ou como se cria um acréscimo da tensão. Para caracterizar a posição desse pêndulo, podemos dizer que essa linha tracejada cinza denota a sua altura inicial. Mas com relação a quê? Com relação a um referencial de altura. Mas com esse referencial de altura poderia ser a parte superior onde está sendo pendurado esse objeto e dizer que esse objeto de massa m, ou que o pêndulo onde está preso está para baixo uma distância equivalente a desse formato triangular. Podemos ter a hipotenusa e o cateto adjacente, mediante cosseno de θ do ângulo inicial, será a diferença de altura para baixo. Mas talvez não seja uma descrição muito simples de dizer que é para baixo. Poderíamos dizer que é com relação à posição mais baixa. Com base essa linha imaginária da posição mais baixa, diria-se que o objeto inicialmente está não na posição L para baixo, pois justamente essa posição mais baixa poderíamos chamá-la de 0 metros de altura. E 0 metros de altura nos permite fazer a noção de dizer que o objeto inicialmente estava a essa posição para cima, positiva. Positiva se se observa o referencial da altura como sendo a linha imaginária que denota a altura mais baixa do próprio pêndulo. E com base na altura mais baixa, o pêndulo sempre atingirá alturas maiores. E qual é a altura inicial? Justamente a diferença de todo menos esse pedaço, ou seja, essa faixa que está aqui denotada entre as linhas tracejadas. Isso implica que a altura inicial seja L menos a projeção de L vezes cosseno do ângulo do lançamento, ou do ângulo inicial. Mas como denotar a posição em qualquer configuração em função desse ângulo e não do ângulo inicial? Nessa configuração, por exemplo, a diferença do inicial mudou e essa mudança tem consequências tanto da projeção do peso na direção perpendicular e paralela ao plano, como na altura. A altura agora resultou sendo um pouco menor, mas esse ângulo já não será o ângulo θ0, ou θ, o máximo valor que existe, pois o pêndulo oscilará entre esses dois valores, tanto positivo como negativo. θ0 à direita, positivo, e θ0 à esquerda, o valor negativo. E essa oscilação haverá que descrevê-la. Mas para aquilo, qual será justamente a proposta do problema? Descobrir a velocidade que esse pêndulo apresenta em função dessa coordenada, desse ângulo θ. Como poder descrevê-la? Pois na cinemática depende justamente de conhecer a aceleração. E nesse caso a aceleração depende do próprio ângulo, ou seja, que a força que cria o movimento não é uma força constante, depende do ângulo que estaria fazendo em relação à linha vertical. Isso implica que o problema resultará muito mais difícil. Mas para aquilo, com base na lei da conservação da energia, sendo que a única força que age sobre o pêndulo é a tensão e o peso, podemos dizer para esse sistema do pêndulo que, e aqui faremos a análise, que para o pêndulo a sua altura em função do tempo, a sua altura em função da coordenada θ foi equivalente a dizer L menos L cosseno de θ. De θ, qualquer valor de θ compreendido justamente entre valores de θ menores que θ0 e maiores que menos θ0. Lembrando-lhes que poderá oscilar 30 graus à direita até menos 30 graus à esquerda, como mostra-se nessa imagem que lhes estou apresentando. Nossa ideia é saber qual será a energia mecânica total na configuração inicial. Então, inicialmente, qual era a sua energia? Não tinha velocidade. A velocidade inicial é justamente 0,0 metros por segundo. Não tem velocidade, portanto, implica que não tem energia cinética, igual a 0,0 joules de energia cinética.
só tem uma energia associada à sua altura. E sua altura inicial foi justamente expressa em função dessa coordenada θ como sendo L menos L cosseno de θ 0. Ou seja, que inicialmente a energia que tem o sistema do pêndulo é só manifestada como sendo energia potencial gravitacional. Então, nessa situação, é a energia mecânica total do sistema, que será expressa como sendo a massa vezes a gravidade vezes a sua altura. E em evidência podemos deixar L que multiplica a 1 menos cosseno do ângulo inicial. Ou seja, que em azul podemos denotar justamente a energia inicial com a qual partiu o movimento. E se essa energia conserva-se, deverá se transformar em energia associada ao movimento e uma diminuição da energia potencial gravitacional, pois justamente o pêndulo diminui de altura, de estar nessa configuração a estar essa daqui, mas ganha velocidade. Ou seja, que numa configuração posterior, aqui posterior, a energia total será expressa como sendo a energia cinética, o meio da massa vezes a velocidade que possui, ao quadrado, a sua rapidez, o módulo do vetor velocidade ao quadrado, mais a energia potencial gravitacional que possui para uma altura diferente, toda em função, aqui entre parênteses, em função da coordenada θ. Lembrando-lhes que θ poderá variar entre esses dois valores. Supondo que fosse 45, então é entre 45 positivo e menos 45. Dessa forma, interpreta-se essa parcela de energia, ou transforma-se, ou converte-se em essas duas possíveis, mas a soma das duas tem que ser equivalente à inicial. Como se expressa a altura em função dessa coordenada? Há que substituí-la, mas ao mesmo tempo podemos equipará-la. E com base a essas noções da conservação da energia, equiparando as energias, na configuração inicial e na configuração posterior, e para poder fazer uma escrita um pouco mais associada à nossa intuição, poderíamos dizer formalmente que seria a energia mecânica total na configuração inicial e energia mecânica total na configuração posterior, onde o supraíndice mostra um rótulo inicial e posterior. Nesse caso, as duas energias já foram expressas e tem-se na inicial equivalente à massa do objeto vezes a gravidade vezes o comprimento da corda do pêndulo, que multiplica 1 menos o cosseno do ângulo inicial no qual deslocou-se esse pêndulo para começar a oscilar. Equivalente à energia no instante posterior, que será o meio da massa vezes o módulo da velocidade posterior, mais a massa vezes a gravidade e a altura que possuirá. Mas peço desculpas, pois a altura também se pode expressar em função da coordenada θ, e justamente essa primeira expressão. Ou seja que, limpando essa parte, podemos fazer a escrita em função de L e do ângulo posterior, seja L que multiplica a 1 menos cosseno de θ, onde y será L em evidência, 1 menos cosseno de θ. Dessa forma, antes de continuar, e vale a pena ressaltar que quando simplifica-se essa equivalência física e simplifica-se a massa dessa equivalência física, implica que seja independente da massa, ou seja, que o pêndulo poderá ser uma formiga ou poderá ser um elefante, mas pelo menos a sua velocidade será independente da massa,
e só dependerá do ângulo do lançamento ou do ângulo do deslocamento inicial, podemos, portanto, isolar a velocidade, que é a grande incógnita. Como poder expressá-la em função dessa informação daqui, desse ângulo θ? E para aquilo podemos passar esse elemento justamente à esquerda, onde, passando à esquerda, tem-se a gravidade vezes o comprimento. A gravidade vezes o comprimento, podemos deixá-lo na evidência. A gravidade vezes o comprimento, a gravidade vezes o comprimento que multiplica a 1 menos cosseno de θ0. E quando esse elemento passa à esquerda, será a subtração desse elemento que estava à direita. Muda o seu sinal. Menos cosseno de θ. Equivalente ao meio da velocidade, da rapidez do módulo da velocidade ao quadrado. Mas a ideia será expressar a velocidade e não ao quadrado da sua velocidade. Mas isolando essa equivalência, tem-se justamente o 2 dividindo, passando à esquerda, 2 vezes a gravidade vezes o comprimento. O número 1 com esse 1 negativo simplifica-se. E cosseno negativo com esse sinal negativo torna-se positivo, ou seja, que será multiplicado por cosseno de θ menos o cosseno do ângulo do deslocamento inicial. Muito mais simples o resultado que começar a fazer um raciocínio mediante a dinâmica e obter essa expressão bem mais complicada. Mas se analisássemos por partes essa expressão, está mostrando que o radicando depende da gravidade e do comprimento L, mais uma fração dessa informação, que está associada justamente à diferença da altura existente entre a posição que tem com a posição inicial. E essa parcela, essa diferença de altura, é o que significa esse elemento que está justamente aqui, L vezes a diferença entre esses dois cossenos. E é basicamente uma expressão muito similar àquela que obtinha-se da velocidade máxima na queda livre em função da altura. Ou seja, que esse elemento que está aqui faz alusão a ser a altura, ou a ser a diferença da altura que tem o pêndulo em duas configurações diferentes. Se não é fácil entender, muito mais simples, mostra-se a aplicação direta do princípio da conservação da energia para obter uma grandeza física que será muito mais complicada se se faz o raciocínio da dinâmica e posteriormente da cinemática. Com base nessa explicação, podemos fazer a seguinte, ou lhes apresenta a seguinte animação, onde há um pêndulo com um ângulo bastante grande, 86 graus inicialmente, e oscila de direita para a esquerda. E esse movimento periódico poderá se calcular quanto tempo gasta em fechar um ciclo e qual será também a sua frequência de oscilação. Por um desafio, quem deseja se desafiar por um ponto, e esse desafio tem validade de 48 horas a partir da data de publicação e de postagem do vídeo e da aula, se diz que um trenó com uma montanha-russa, sobre o trenó de uma montanha-russa, sobe até o ponto 1, até essa configuração inicial de uma altura de 32 metros em relação a um referencial de altura, aonde é liberado do repouso e, supondo que não há atrito entre a rolimãs e os trilhos, calcular o módulo da velocidade nos pontos 2 desse vale, 3 nessa crista e 4 quando chega nesse patamar. E para ter uma noção de o que realmente acontece com uma montanha-russa e o trenó, podemos observar essa animação, onde passo a passo tem-se a escalada, o aumento da energia potencial gravitacional do trenó. Posteriormente, essa energia transforma-se em movimento, energia cinética, mas ainda assim é uma diferença de altura, um pouquinho mais alto, e esse pouquinho mais alto mostra-se nesse gráfico de bolo circular, que tem uma fração, uma porção minúscula de uma pizza, se podemos associá-lo à comida.
Aumenta a sua altura, diminui a sua velocidade, mas aumenta a sua energia potencial gravitacional, aumenta a sua energia potencial gravitacional, diminui a velocidade, ganha velocidade, chega à mesma altura inicial, portanto toda a parcela, e já não é uma parcela, é na completude, ou com 100% energia cinética, e tem essa mudança entre energia cinética e energia potencial gravitacional, vistos de uma forma realmente como tem que ser, sem fazer pausas. O movimento, há mudanças o tempo todo, mas pelo menos desprezando a força de atrito, a energia mecânica total, cinética, mais potencial gravitacional, conserva-se. E esse é o desafio. E continuando com o último exercício, o exercício número 3, se diz que uma mola elástica de constante 75 newtons por metro, como observa-se nessa imagem, tem um comprimento natural de 1 metro. Só que foi comprimida até ter um comprimento da sua metade. E na sua ponta aberta, ou na sua outra extremidade, dispõe-se uma massa de 2 kg. Esse bloco que está sobre um plano inclinado, que não tem coeficiente de atrito, é liso 100%. E a ideia será determinar quando libera-se esse bloco e quando deixa-se solta essa mola, a mola empurra o bloco e o bloco ascende ao longo do próprio plano inclinado. E haverá que determinar a velocidade máxima do bloco e a altura máxima que o bloco poderá atingir nesse plano inclinado, onde a sua inclinação está quantificada mediante esse ângulo θ em relação à linha horizontal, equivalente a 41 graus. E para aquilo, comecemos justamente com a escrita. Então, essa é a segunda página, terceira. E para o plano inclinado, o exercício 3. As informações que tem-se inicialmente é a constante elástica, equivalente a 75 newtons por metro. Não sei se uma mola suficientemente rígida, mas pelo menos descomprime-se e movimenta um bloco de massa 2 kg. O plano inclinado tem um ângulo em relação ao quantificado mediante a linha horizontal, equivalente a 41 graus. Primeiro, que será a configuração inicial? Como mostra-se na imagem. Então, na configuração inicial, que podemos rotulá-la, terá o rótulo igual a 0, o número 0. Na configuração no instante 0 segundos. Tem-se uma mola e um bloco que está localizado a uma determinada altura, mas lembrando as noções que tínhamos visto anteriormente, podemos dizer que essa posição inicial denota a altura igual a y igual a 0,0 metros. Será o próprio referencial de altura, ou seja, com base nessa posição inicial, diria-se que o bloco não tem velocidade. Então, na configuração inicial, a velocidade, o bloco não tem velocidade. O bloco não tem altura em relação a essa linha imaginária que denota a posição na configuração inicial. A altura inicial é igual a 0,0 metros, mas o bloco está sobre uma mola que tem uma compressão e uma deformação da metade do seu comprimento. Está sendo deformada 50 centímetros ou meio metro. Tem uma compressão equivalente, sendo x a linha que denota ao longo do plano, o eixo que denota a posição ao longo do plano, equivalente a menos 50 centímetros ou equivalente a 0,50 metros. Isso implica que a energia mecânica total, nessa situação, a energia mecânica total na configuração inicial não será energia cinética, pois não tem
velocidade também não será energia potencial gravitacional, pois não tem altura em relação a essa linha imaginária de referencial de altura, mas sim tem uma compressão da mola. E energia potencial elástica expressa-se como sendo o meio da constante elástica da mola vezes a deformação ao quadrado. Não tem importância para essa expressão para a energia armazenada pela mola, energia potencial elástica, se a deformação é uma compressão ou uma esticada ou um alongamento, pois ambas armazenam a mesma quantia de energia. E essa expressão nos mostra que a energia mecânica total deverá ser transformada a essa quantia de energia, que bastará substituir os valores para dizer que inicialmente terá um valor equivalente de 1 meio (0,5 vezes o meio vezes 75, a constante elástica, vezes 0,50 metros negativos, mas não tem problemas por ser a segunda potência, uma energia inicial equivalente a 9,375 joules de energia inicial. E essa energia, essa quantia numérica, deverá transformar-se em energia associada ao movimento. Mas qual será a primeira parte? A velocidade máxima. Como poder determinar essa velocidade máxima que possa atingir esse bloco quando é empurrado por essa mola elástica? E para ter essa noção, podemos pensar que justamente quando finaliza a empurrada, quando a deformação da mola torna-se equivalente a 0,0 metros, pois a mola simplesmente empurra, mas não está presa sobre o bloco, portanto não o traz de volta, simplesmente o empurra. Nessa situação, qual será a velocidade máxima e, com base nessa informação, qual será a sua altura, pois podemos também determinar essa altura. E nesse caso, a sua altura, para fazer a representação, poder-se calcular mediante raciocínio trigonométrico. Nesse caso, mediante o mesmo plano de 41 graus, que inicialmente estava nessa configuração, mas que finalizou 50 centímetros na frente, sendo essa a altura inicial, e denotando essa linha a altura no instante posterior, ou na configuração 1, maior ou diferente à inicial. Qual será, nesse caso, a sua altura? Qual será a diferença da altura em relação à posição da altura inicial? E para isso podemos observar um triângulo retângulo com o mesmo ângulo θ na parte interna. E esse triângulo retângulo, onde tem seu ângulo de 41 graus, sabe-se que deslocou-se ao longo do plano 0,50 metros, mas não se conhece a sua altura, que nessa situação representa ou resulta ser o cateto oposto a esse ângulo de 41 graus. Com base nessas informações, você poderia dizer que seno de 41 graus, que é a razão entre o cateto oposto y1 pela hipotenusa, que foi o deslocamento de para frente, um módulo de meio metro, 50 metros, diria-se que a altura y1 será expressa como sendo 0,50 metros vezes seno de 41 graus. E multiplicando justamente 0,50 vezes seno de 41 graus, equivalente a 32 centímetros, ou y1 equivalente a 0,32 com milímetros, 8 metros. Deslocou-se ao longo do plano meio metro, mas aumentou de altura uma parte dessa informação, 32 centímetros com 8 milímetros. Já conhece-se
a diferença de altura, conhece-se que não está comprimida a própria mola. Portanto, nessa configuração 1, a energia total poderá ser expressa como sendo a energia cinética, o meio da massa vezes a velocidade nessa configuração 1, mais a energia potencial gravitacional que tem em relação a essa diferença de altura inicial para chegar na configuração posterior. O peso vezes a altura 1. E com base nessa equivalência e conhecendo a energia mecânica total, podemos substituir os valores, mas lhes deixarei para que façam a substituição dos valores, pois é um caso particular, mas substituiremos e faremos a equivalência e equipararemos as expressões das energias. Pois se a energia conserva-se, a energia inicial será a mesma energia posterior. E nesse caso, a energia de ser conservada poderá ser expressa a essas duas equivalentes a ser o meio da constante elástica vezes o deslocamento ao quadrado, equivalente à energia posterior, ou seja, o meio da massa vezes a velocidade 1 ao quadrado, mais a massa vezes a altura que possui na configuração posterior. A ideia será isolar a velocidade 1 e dizer que essa daqui é a mais rápida, pois justamente depois de empurrar, o peso começa a agir sobre o próprio bloco, fazendo que desça e diminua de velocidade. Que diminua de velocidade e depois fazendo-o parar e descer. Ou seja, que isolando a velocidade 1, tem-se em consequência que podemos simplificar o fator o meio, ou simplesmente multiplicamos toda a expressão por 2. Nesse caso, será a constante delta de x ao quadrado equivalente à massa vezes a velocidade 1 ao quadrado, mais duas vezes a massa vezes a gravidade vezes a altura 1. Tenho aqui expresso massa. E posteriormente isolar a velocidade 1, onde se passássemos esse elemento à esquerda, será a constante elástica, o deslocamento, a deformação menos duas vezes a gravidade, duas vezes a massa, vezes a gravidade, vezes y1, equivalente a massa vezes velocidade 1 ao quadrado. E agora sim, isolando a velocidade 1, teria-se que será equivalente a raiz quadrada, dividindo pela massa, equivalente ao radicando da razão entre a constante da mola pela massa, vezes a deformação inicial ao quadrado, menos duas vezes a gravidade vezes a diferença de altura que tem na configuração quando termina de empurrar em relação com a configuração sem empurrar. E essa expressão, sem fazer processos dinâmicos nem cinemáticos, nos mostra que a velocidade máxima dependerá de algumas grandezas físicas. E para analisá-las, vamos observar esse coeficiente. Nos diria que quanto mais rígida seja a mola e quanto menos massa tenha o próprio objeto, maior será a velocidade, pois quando o radicando seja maior, embora seja a raiz quadrada, também aumenta. E outra implicação será justamente para minimizar esse elemento. Mas a gravidade é uma constante. A única forma de minimizar esse objeto que está subtraindo, radicando, é dizer que a mola conseguiu armazenar uma energia gigantesca com uma deformação muito pequena, implicando numa deformação muito pequena, implicando que a diferença de altura seja pequena. Ou seja, num centímetro, fez o disparo. E se esse elemento pequeno, subtrai bastante pouco. Isso que significa o raciocínio físico e a análise dessas expressões algébricas, pois não vale a pena substituir os valores, finaliza por aí. É interessante saber os valores, mas é mais rico e fornece um amplo panorama das equações quando expressam-se mediante a noção algébrica. Quando observa-se a contribuição de cada elemento, se pode analisar o que significa essa interpretação, ou o que contribui cada um dos elementos. Já tendo a velocidade máxima, o módulo da velocidade máxima
prossegue-se com o cálculo da altura máxima. E para calcular a altura máxima, podemos dizer que será a altura onde o objeto para nesse plano inclinado. E na altura máxima, podemos representar justamente na configuração 0, na configuração 1 e a configuração 2, como sendo a configuração da altura máxima. E quanto valerá a sua posição na vertical, quanto valerá esse y2, sabendo que na altura máxima não existe deformação da mola e na altura máxima a velocidade do próprio objeto resulta ser 0. Aparentemente está indo fácil, mas essa expressão nos diria que, e aqui permitam-me mudar de página, que na altura máxima, na configuração rotulada mediante o número 2, teria-se que a energia mecânica total poderá ser expressa conhecendo que não existe deformação sobre a mola, que a velocidade nessa configuração 2 é nula, 0,0 metros por segundo. Qual será a altura máxima em relação à altura do lançamento inicialmente, em relação a essa diferença de altura? Quanto vale esse pedaço? Quantos metros para cima em relação a essa linha, mas também quantos metros deslocou-se ao longo do plano? Será equivalente à única energia que poderá ser expressa nessa configuração, a massa vezes a gravidade vezes a altura que possui nessa configuração, ou seja, a energia potencial gravitacional. O movimento será transformado em energia potencial gravitacional e dessa forma o objeto, se fazemos a interpretação, aumentará de altura, parará e posteriormente essa energia armazenada em relação à altura se transformará em movimento até descer por completo e poder comprimir a mola e fazer o processo cíclico várias vezes que seja. Nesse caso, qual será a altura máxima? Podemos equiparar a altura total na configuração 2 com a configuração 1. Então podemos dizer que a altura total na configuração 2 será equivalente à altura à energia mecânica total na configuração 1, mas também, por sua vez, na configuração 1, a energia mecânica total é equivalente à configuração inicial. Dessa forma, tem-se uma equivalência entre a energia na configuração 2 com a 1, da 1 com 0, também tem-se uma equivalência, mas essas duas equivalências nos diz algo que aparentemente é muito notório nessa equação, que ambos elementos extremos serão iguais a uma equivalência, e essa equivalência é justamente o que está associado, justamente o que está associado com a conservação da energia e a transformação da energia de uma configuração inicial para uma configuração diferente. Nesse caso, podemos simplificar e se esses elementos é igual a esse e esse elemento é igual a outro, os extremos, por consequência, são equivalentes. A energia total na configuração 2 será equivalente à energia mecânica ou energia desse sistema físico total na configuração inicial. Tudo dependerá de quanta energia inicialmente possui o sistema físico na configuração inicial. Substituindo as expressões ou as manifestações da energia, na configuração 2 será equivalente à sua altura associada a esse y2. Mas inicialmente era o meio da constante elástica vezes a deformação que essa mola apresentou ao quadrado. Ou seja, que podemos simplificar a altura e deixá-la em função da compressão da mola, pois em função da compressão da mola está justamente expressa a velocidade máxima que esse objeto poderá atingir após de sair disparado para cima do plano inclinado de 41 graus. Nessa situação, podemos expressar a altura máxima como sendo a constante elástica, a deformação ao quadrado, dividido por 2 vezes
o peso do próprio objeto, implicando que quanto maior seja o seu peso, a altura será menor, mais difícil será para movimentá-lo, mas também implica esse resultado que quanto maior seja a constante elástica da mola, quanto mais rígida seja a mola, maior será a altura. Quanto mais se comprima a mola, maior será a altura, mas quanto maior seja o seu peso ou a sua massa, que uma implica a outra, menor será a sua altura, mais difícil será para deslocar esse objeto para cima. E tendo essa informação da altura máxima, podemos finalizar o raciocínio calculando o deslocamento máximo que fará ao longo do plano para cima. Qual será esse deslocamento? Justamente, observa-se aqui um triângulo, retângulo. E para representá-lo, podemos dizer que, inicialmente, a altura inicial estava aqui, y0, finalizou numa altura y2, e ao longo do plano inclinado, com ângulos de 41 graus, haverá que conhecer esse deslocamento. Quanto deslocou-se em relação da configuração inicial ou em relação da configuração no qual se descomprime a própria mola. Mas nesse caso podemos expressá-lo como sendo d, esse deslocamento que sofreu o bloco, justamente mediante o conhecimento dessa altura y2 em relação a y0, a essa altura y2, perdão. Se conhece. Conhece-se o cateto oposto ao ângulo, o ângulo de 41 graus, desconhece-se a sua hipotenusa. A relação trigonométrica sinus de 41 graus associa-nos a altura final em relação ao cateto oposto pela hipotenusa, a altura final em relação ao deslocamento. Portanto, o deslocamento será equivalente, isolando-o dessa equivalência, será expresso como sendo a altura 2 dividido por seno do ângulo do plano da inclinação. Nesse caso, simplesmente fazendo a reescrita, a deformação ao quadrado dividido por 2 vezes o peso do objeto vezes seno de 41 graus. Podemos finalizar por aqui, mas o importante é analisá-lo fisicamente, dizer o que implica que a constante da mola seja maior, que consequências traz para essa altura máxima, que consequências traz comprimir maior uma mola e que consequências traz empurrar um objeto com uma massa bem maior. Com base nessa explicação do dia de hoje, finalizaremos a aula e finalizamos esse conteúdo completo da lei da conservação da energia e como se transforma as diferentes manifestações da energia mecânica, energia cinética, potencial elástica e energia potencial gravitacional. Dessa forma, finalizamos a aula e nos veremos em consequência numa próxima com mais tópicos de física.